Oi pessoal, aqui é a Bela do Bela e Canela, mamãe pâncreas do Davi. Bom, quantos ovos eu posso comer por dia, Bela? Eu preciso tirar as gemas? Comer ovos aumenta o colesterol? Quem tem problema de colesterol pode comer ovo? Parece mentira, porque a gente já está em 2023, mas essas são preocupações comuns para muita gente. A explicação para esse tipo de dúvida, na verdade, é bem simples. A gema do ovo é rica em colesterol. E colesterol é o que se acumula nas placas, nas artérias, né? É o que a gente escuta falando por aí. Logo, a gente deveria comer menos ovos. Existe muita coisa em biologia, gente, que parece fazer sentido e que tem esse nível de simplicidade. São coisas lógicas, simples, mas erradas. Esse é um bom exemplo. Por quê? Você comer alguma coisa não significa necessariamente que aquilo ali vá se acumular nas suas artérias. É muito importante lembrar que o principal idealizador de quem começou essa corrente, que prega que a gente precisa evitar ingerir alimento que faz o colesterol subir para, assim, evitar também o risco de doença cardíaca, é o Encho Kiss. Ele é o pai do que nós conhecemos como a teoria lipídica. Ele próprio, ele mesmo descartou os ovos como um problema. Ele conduziu um estudo com voluntários em 1960, no qual ele avaliou o consumo de colesterol na forma de ovos e percebeu que o colesterol no sangue mudava muito pouco. Isso acontece porque o nosso fígado produz a maior parte do nosso colesterol. E quando nós comemos pouco colesterol, o que acontece? O fígado produz mais colesterol, porque o nosso corpo precisa desse colesterol. E o contrário também é verdade. Quando nós ingerimos muito colesterol, o fígado produz menos colesterol. Esse boato do ovo, então, ele deveria ter sido descartado desde 1960. Mais 20 anos depois, isso ainda estava sendo discutido. Na década de 80, o assunto surgiu em uma discussão e um dos estudos mais importantes da história da cardiologia. É o famoso estudo de Framingham. Ele provou que as curvas de colesterol são praticamente as mesmas e o risco de doença coronária também é o mesmo entre quem consome muito ovo, quem consome pouco ovo e quem consome nenhum ovo. Lembrando que Framingham é uma cidade pequenininha nos Estados Unidos que desde os anos 50 tem acompanhado sua população para tentar identificar os fatores de risco para doenças. Esse estudo ele é tão importante que até mesmo esse conceito, gente, fator de risco, foi criado e usado pela primeira vez nele. Enfim, como o estudo mais famoso da cardiologia, mundialmente falando, provou que não havia problema em consumir ovos, era de se esperar que esse mito ia acabar na década de 80 e as pessoas poderiam comer seus ovos em paz, mas não foi isso que aconteceu. Em 2023 ainda temos pessoas com medo de ovos. O problema é que ainda existem pessoas testando esse mito até hoje e algumas vezes elas deduzem algumas coisas a partir de observações feitas, algumas coisas erradas. Você sabe que estudos observacionais não podem estabelecer causa e efeito, né? Falar com certeza que isso gera aquilo, mas volta e meia alguém consegue enxergar uma relação meio esquisita entre o consumo de alguma coisa e determinada doença. E aí todo mundo fica confuso novamente. Para vocês terem ideia, existe uma meta-análise que ela estudou a relação entre o consumo de ovos e a probabilidade de se desenvolver diabetes tipo 2. Mas olha que interessante. Quando eles separaram nessa análise os estudos feitos nos Estados Unidos e os estudos feitos fora dos Estados Unidos, essa relação mais ovos, maior risco de diabetes, só apareceu nos Estados Unidos. Nos estudos europeus, não importava quantos ovos as pessoas consumiam por dia, o risco de diabetes permanecia o mesmo. Aí a primeira coisa que eu penso, né, quando eu vejo isso, é nos ovos. Gente, qual que é a diferença entre os ovos dos americanos e os ovos dos europeus? Parece óbvio que a diferença não está nos ovos, ou seja, tem mais coisa aí que influenciou nesse estudo além do consumo dos ovos. O interessante é que a população americana, ela foi muito mais bombardeada com esse mito, sabe? De que ovo faz mal. Então parece que já existe uma expectativa negativa mesmo entre eles em relação aos ovos. Na Europa esse mito ele não pegou. Eles consomem ovos e manteiga normalmente e essa é uma possível explicação para esses resultados desse estudo. Por quê? Quem se preocupa com a saúde nos Estados Unidos tende a comer menos ovos porque considera que ovo é ruim. E esses são os considerados bem comportados, né? Eles fazem tudo certinho. Então são essas pessoas que têm uma tendência menor a desenvolver diabetes mesmo. Mas não é porque elas consomem menos ovos, e sim porque essas mesmas pessoas bem comportadas são as que cuidam mais do seu peso, não fumam, bebem com moderação, fazem atividade física. Então tem outros fatores influenciando aí. Vai muito além do consumo de ovos.
Tanto que os europeus que comem ovos e manteiga sem culpa têm um risco cardiovascular muito menor do que os americanos, ou seja, não dá para jogar a culpa em cima do ovo. Nem dá para confiar em um estudo observacional que tenta estabelecer uma relação de causa e efeito. Ele apenas observa uma relação, como o próprio nome diz, estudo observacional. Mas diversos outros fatores não são observados e influenciam no estudo. Pessoal, o ovo não é o vilão. O ovo é um dos alimentos mais saudáveis, mais nutritivos e uma das fontes de proteína mais baratas e acessíveis para a população. Nós tínhamos que estar estimulando o consumo de ovos. Boa parte da população não tem condição de comer carne todo dia, está muito caro. E a proteína do ovo, ela é de altíssima qualidade. Pensa, gente, a natureza deu algo único. O ovo tem dentro dele todos os nutrientes necessários para formar um pintinho, para dar origem a uma vida. E depois que a casca endurece, não existe mais contato ali do embrião com a galinha, não. Então a gente está consumindo tudo isso. É diferente de um mamífero, que tem a placenta, que a mãe vai fornecendo nutrientes para o bebê. Então não precisa ter medo do ovo. O ovo não é um vilão, o ovo é um mocinho.